O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Marcos 2,17. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é o Evangelho da misericórdia. Jesus misericordioso se manifesta a Santa Faustina num esplendor de graça e de bênçãos e de glória para toda a humanidade. E Jesus vai dizer tantas coisas ao diário de Santa Faustina, a Santa Faustina, que ela coletou no seu diário, que o Papa São João Paulo II chega a dizer que o diário de Santa Faustina é como se fosse o quinto evangelho, o evangelho da misericórdia. E Jesus, ele diz assim, que não tem mente angélica, não tem mente humana que é capaz de calcular o tamanho da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é do tamanho dele, infinita. E de todos os atributos de Deus, o maior de todos é a misericórdia. Se nós realmente nos valorizássemos, se nós nos acolhêssemos, se nós nos amássemos como Deus nos ama, nós não pecaríamos, ou pecaríamos muito menos. Ao menos o pecado mortal jamais cometeríamos, porque os santos, eles não só cautelaram do pecado, porque eles eram virtuosos e penitentes e pessoas mais desenvolvidas espiritualmente do que a gente. Não. Os santos, eles meditavam numa coisa, no valor que eles têm diante de Deus. Isso falta demais para nós. Santo Agostinho, ele diz assim: sabe o quanto tu vales? Tu vales um Deus crucificado. As pessoas não se amam, nós não nos amamos, nós muitas vezes arrastamos, porque infelizmente as pessoas não estão vivendo nem as suas vidas. Não estou falando aqui de uma vida sobrenatural, uma vida divina, na presença de Deus, com meditação, com as Sagradas Escrituras, com adoração ao Santíssimo, comunhão diária.
ou então comunhão mais frequente, 2, 3 vezes por semana, rezar bem o terço todos os dias, ao menos o terço. Eu não estou falando nem da vida divina, da vida da graça, estou falando da nossa vida mesmo, humana, da nossa identidade. Nós não estamos vivendo nem a nossa identidade, nós estamos vivendo a vida dos outros. Ditaram a regra por aí e agora nós estamos aí numa esteira, num carrossel, numa roda gigante que não tem fim. Precisamos meditar o nosso valor, precisamos pedir a Deus nosso Senhor que, como Ele veio chamar Mateus, que era um corrupto, era um homem, um ladrão, um homem que andava só com fraudulentos, mas Mateus, ele viu o olhar misericordioso de Jesus. Madalena também encontrou o coração misericordioso de Jesus. Zaqueu também faz a experiência da misericórdia. Os leprosos são curados pela misericórdia. Jesus perdoa São Pedro, que o nega 3 vezes por misericórdia. Jesus diz a Judas, no momento que ele foi traído, Jesus foi traído com um beijo, e a hora que o traidor chega, ele olha com bondade e ternura e diz: amigo, para que vieste? Se fosse qualquer um de nós, já tínhamos pegado um porrete, e a hora que o traidor estivesse chegando perto, lasca uma porretada nele. Jesus olha para o seu traidor, para aquele que vai puxar a fila de todos os hereges, com misericórdia. Jesus é misericordioso no alto da cruz, com o bom ladrão. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nós precisamos, meus irmãos, meditar no valor da misericórdia. Somos doentes, somos recalcados, somos cheios de complexos e traumas. Sabe por quê? Porque não fazemos a experiência da misericórdia de Deus. O Salmo 117, ele começa assim: louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Salmo 135 vai invocar dezenas de vezes a misericórdia de Deus. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Céus e terras, bendizei, porque Ele é eterna a sua misericórdia. O Salmo 135 tem até o título: Hino à Divina Misericórdia. E nós não temos misericórdia conosco mesmo, por isso que não temos misericórdia com o próximo. Somos muito rígidos conosco mesmo, por isso também somos intolerantes com o próximo. O que são as doenças autoimunes? Agora está crescendo cada vez mais essas doenças autoimunes. Olha, o nome já diz, autoimune, né? Contra o sistema imunológico. A pessoa é tão rígida consigo mesmo, na sua psique, nas suas emoções, nos seus julgamentos, nos seus critérios. Ela é tão dura consigo mesmo. Não estou dizendo que todas as doenças autoimunes têm essa raiz, mas grande parte, que o próprio sistema imunológico começa a voltar contra a pessoa, porque ela é muito dura consigo mesmo. Essa rigidez não é primeiramente com o próximo, é consigo. A maioria dos cristãos não tem uma visão correta de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz isso até de bispos e padres. E nós que somos penitentes, nós que buscamos um padre para fazer a nossa confissão, a gente sabe muito bem que a misericórdia de Deus não significa esse negócio de ficar perdoando as pessoas mecanicamente teus pecados foram perdoados.
Vai com Deus, teus pecados foram perdoados. Vai em paz, teus pecados foram perdoados. Não existe isso. A misericórdia de Deus, ela perdoa sim, ela compreende sim, ela eleva, ela levanta, mas ela exige uma mudança de vida. Tanto é que Mateus, de corrupto político que era, se tornou apóstolo, evangelista e mártir. Apóstolo, evangelista e mártir. De um corrupto que era, de um fraudulento que era, de uma vida que era, Mateus faz a experiência do amor bondoso de Jesus, que não veio para as pessoas sadias e sim para os doentes, não veio para os justos, mas para os pecadores, e muda de vida. Madalena vivia de prostituição em prostituição, vivia de ostentações, de honrarias. O Evangelho de São Lucas diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. A mulher se tornou até consoladora da Santíssima Virgem e consolador do próprio Deus que estava morrendo na cruz. Não voltou ao pecado. João capítulo 8, versículo 11. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então desconfie de gente que quer exercer a misericórdia na tua vida sem te pedir nada, porque Jesus nos pede. Quando Ele cura, Ele nos pede. O episódio do cego à beira da piscina de Betesda, que fazia 38 anos, que ficava ali, perto da piscina, para receber a cura, e quando ele chegava perto, alguém ia e passava na frente dele, e Jesus foi e o curou. Depois ele todo entusiasmado, testemunhando a sua cura, um homem que nunca tinha enxergado absolutamente nada. Aí ele chega até Jesus, e Jesus pergunta para ele, retoricamente, pedagogicamente: e aí, agora, como é que está? Quem te curou? Um tal de Jesus. Aí Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. Então, meu filho, daqui para frente, não peques mais, para que não te aconteçam coisas piores. O abuso da misericórdia de Deus, nos tempos que nós vivemos, é algo assim assustador. As pessoas premeditam o pecado e depois vão confessar. Não, eu já sei, eu vou fazer isso, depois eu confesso, porque o padre vai estar atendendo confissão lá não sei na onde, lá na outra igreja, lá naquela lá, aquele lá é bonzinho, aquele lá perdoa, não fala nada, só dá beijo, só absolve e fala, reza um Pai Nosso. Ou tem uns que nem pedem nada, penitência nenhuma. São Leopoldo Mandic, ele era assim, um frade franciscano que confessava na Basílica de Santo Antônio em Pádua. São Leopoldo Mandic, ele chegava a confessar mais de 24 horas sentado no confessionário. Ele já rodou dias sem sair do confessionário. E as pessoas, os frades, os outros padres ficaram incomodados com ele, porque as confissões dele eram curtas, e ele absolvia todas as pessoas, diferente do Padre Pio, que de cada 10, ele pedia para ir embora uns 40%, 30% dos penitentes do Padre Pio, ele não atendia a confissão, porque não queria mudar de vida. É também pedagogia divina. Isso ficou claro para nós na vida de São Pio de Pietrelcina, um dos maiores confessores de todos os tempos, o maior confessor da era moderna. Se fala de mais de 5 milhões de pessoas que passaram pela confissão do Padre Pio. É algo assustador. E de confissão em confissão, e de correção em correção.
E a misericórdia de Deus, através do Padre Pio, se manifestava também em recusar atender certas confissões. Porque se o padre não fizer isso, ele vai para o inferno, ele e o penitente. Isso é muito sério. João capítulo 20, versículo 20 e 21. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. O pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Dependendo da situação, se o penitente não estiver arrependido, ou se ele quiser mandar em Deus, se ele quiser ensinar Deus a ser Deus, vai pensar na tua vida, depois você volta. Padre Pio fazia muito isso. São Leopoldo Mandic não, ele absolvia. E aí os frades perguntavam: mas por que o senhor não passa nenhuma penitência, o senhor não nega nenhuma confissão? É porque eu mesmo faço a penitência para eles. É um dos maiores confessores de todos os tempos. Então a misericórdia de Deus, queridos, ela tem muitas faces. A gente acha que a misericórdia de Deus é só perdoar. O perdão é um dos atributos da misericórdia. Deus criou o mundo por misericórdia. Deus tirou tudo do nada por misericórdia. Deus nos deu a água que banhamos, que mata a nossa sede, por misericórdia. O pão, o alimento que comemos é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus fez o céu, fez a terra, os animais, as plantas, tudo é atributo da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus, ela também é imbuída da sua justiça. Tanto é que quanto mais Jesus perdoava os pobres pecadores, tanto mais ele dizia a eles: não voltes a pecar, não voltes nesta vida errada. Porque a gente está abusando demais da misericórdia de Deus, sobretudo nas cidades onde tem muitos padres confessando. Aqui a gente tem que sentir compaixão dos nossos irmãos. Tem gente que tem que viajar de cidade em cidade para fazer uma confissão, gente. Tem que sair de uma cidade para outra para confessar, porque não tem confissão. Ou se tem confissão, é uma confissão assim, onde não existe pecado, onde tudo pode, tudo vale, e o penitente vai dizer o pecado, e eles acabam ficando bravos com os penitentes, porque está dizendo os pecados. Tem lugar que as pessoas, para receber o sangue de Cristo na alma delas, que é o que nos purifica, é o sangue de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas se reconhecemos as nossas faltas, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. No sacramento da confissão, somos purificados de toda iniquidade, e quando o Padre diz e traça sobre nós o sinal da cruz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali é a voz de Cristo, é o Verbo, é o sangue de Cristo que cai na tua alma. Meu filho, minha filha, não voltes a pecar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, as pessoas que confessam e voltam ao pecado é como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal, ou então a cachorra que volta ao vômito, diz a palavra de Deus. Deus te lava, Deus te limpa, Deus te purifica no sangue do Filho dele, e 3 dias depois, 3 horas depois, você está voltando para os mesmos vícios, para as mesmas baixezas. Mateus 5:29, se o teu olho te leva ao pecado, arranca, se a tua mão te leva ao pecado, corte.
Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. É melhor entrar sem o olho, sem a mão, sem o pé no céu, do que com o corpo inteiro para o inferno. Padre, então tem que cortar a mão, o pé, o olho. Não, isso significa cortar radicalmente a ocasião do pecado. Se eu tenho problema com o vício do álcool, mas trabalho num bar, como que eu vou ficar livre disso? Se eu tenho o problema da prostituição, mas eu trabalho num prostíbulo, como que eu vou ficar livre disso? Se eu tenho um problema com droga e trabalho no meio de gente um monte de usuários, como que eu vou ficar livre disso? Se eu não quero falar palavrão, se eu não quero ficar com conversa mole, se eu não quero aprender coisas erradas, como que eu vou ficar do lado de gente, desculpa, que não quer trabalhar, né? Que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer obedecer, que não quer crescer? Isso tem um nome muito popular: vagabundo. Más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. São João Bosco dizia: caros jovens, saibam, uma má companhia é pior do que um demônio. Nós temos que fugir das ocasiões do pecado. Tem certos lugares, tem certos ambientes, circunstâncias, que se a gente não sair dali, você vai para o inferno. E você vai com as tuas pernas, você vai com as tuas mãos, você vai com os teus olhos. Mas Jesus é misericordioso. Marcos 2:17. Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhes: ouvido o quê? Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Está vendo? Jesus se rebaixa, ele vai se aniquilando, ele vai se abaixando, a encarnação, a kenosis, para ele ficar no seu nível, no meu nível. Mas por que Jesus, ele desce? Por que ele se abaixa no nosso nível? Para nos elevar, porque todos aqueles que se humilham serão elevados, e todos aqueles que se elevam serão humilhados. Lucas 18:14. Valorize-se, dê valor a você mesmo, toma banho, corta a unha, pente o cabelo, lava o cabelo, faz as tuas unhas, escova os dentes, troca a roupa de cama, limpa a cozinha, vai limpar a cozinha, vai lavar a louça, lava o banheiro, vai passar roupa, vai cuidar do jardim, vai fazer barba. Padre Léo, o jeito dele, né? Ele falava que você conhecia um homem pelo pé. Ele falou: olha para o pé de um homem que você conhece ele. Tem gente que a unha já está virando lá na esquina, esse pé assim maravilhoso. Padre Léo que falava isso, né? Trabalhava com cura interior, trabalhava com gente, era doutor em sofrimento, sabe o que está falando, né? Então a pessoa não se cuida, o ambiente não é favorável. Depois, como que vai viver a virtude da castidade? Como que vai viver a virtude da paciência? Por isso que nós estamos vendo cada vez mais pessoas já de mais de idade, 50, 60 anos, viciadas em filmes pornográficos, viciadas em redes sociais. Por quê? A psique, a cabeça da pessoa, a mente, né, já não está muito boa. Os antigos diziam, né? Quando a cabeça não dá, é o corpo que padece. É o corpo que padece. E as pessoas começam a padecer, porque entraram num ciclo vicioso, como Mateus. Padre, qual que era o ciclo vicioso de Levi? Mateus só pensava em bens materiais. Só pensava em lucrar mais, em ganhar em cima dos outros. E isso estava levando Mateus
a se juntar com gente que não valia nada e se afastando de Deus, enterrando seus talentos, até que encontrou o amor misericordioso de Jesus. Jesus, misericordioso, Ele quer fazer uma obra de transformação na tua vida, através de Nossa Senhora, através de São José. Quantos homens precisam conhecer São José para virar homem? Quantas mulheres precisam conhecer Nossa Senhora para virar mulher? Porque tem muitas mulheres que não passam de molecas, casadas, com filhos, às vezes tem até netos, molecas, gurias rebeldes, homens já barbados, homem que já ficando careca, cabelo branco, não passa de um guri, não passa de um moleque. Precisa encontrar São José. Os padres precisam encontrar o Sagrado Coração de Jesus. Os padres, mais do que todo mundo, precisam aprender de Jesus. Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Não tem jeito, meus irmãos, se nós não pararmos, se nós não quisermos viver a nossa vida, e para isso precisamos nos conhecer, e para se conhecer dói, machuca, o autoconhecimento ele é dolorido, por isso que as pessoas fogem de si mesmas o tempo inteiro, e aí vai encontrar o bom Jesus, misericordioso, e a misericórdia ela vai te elevando, ela vai te curando, ela vai transformando dia a dia, semana a semana, e a pessoa vai se distanciando do que lhe faz mal. E tem muita coisa que nos faz mal, e tem até gente que nos faz mal, e gente que a gente acha que Deus colocou na nossa vida. Tem gente que não foi Deus que colocou na tua vida, tem gente que foi o inimigo que colocou da tua vida, e se você não afastar dessa gente, como está lá em 2 Coríntios capítulo 6, saí do meio deles, diz o Senhor, e eu vos acolherei, serei para vós como pai, e vós sereis como filhos. São Paulo diz a Timóteo que é para dessa gente, afasta-te. Ele diz isso, né? Carta a Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias, caríssimo, haverá um período difícil. Os homens se tornarão avarentos, fanfarrões, rebeldes aos pais, desleais, desalmados, amigos dos prazeres, inimigos dos bons, dissimuladores, ostentarão a aparência de piedade, mas por dentro desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Madalena, para mudar de vida, afastou do monte de gente. Mateus, para mudar de vida, afastou do monte de gente. Zaqueu também do monte de gente. Agostinho do monte de gente. E se nós quisermos educar os nossos filhos, se nós quisermos conciliar o bem e o mal, isso tem nome, né? Uma heresia antiga chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é tentar misturar o bem e o mal, colocar tudo no mesmo pacote. Não. A misericórdia de Deus nos aparta do pecado, nos aparta do mal, dos vícios. A misericórdia de Deus faz uma obra de cura. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Meus filhos, os doentes vão aos médicos para quê? Para serem curados, apartados da sua doença. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus veio para nós, né? Porque nós somos doentes e pecadores. É nós na fita.
mas Jesus veio para os doentes para curá-los, veio para os pecadores para convertê-los, não para ficar tomando chazinho. Jesus não sentou à mesa do cobrador de impostos para tomar chazinho. Ele não sentou ali para que as pessoas pudessem ensiná-lo como ele deve ser. Não. Jesus é Deus. E ele sentou ali para evangelizar, para perdoar, para curar, para libertar. Assim também deve ser cada um de nós. Temos que ir ao encontro dos pecadores, temos que acolher os pecadores, temos que compreender os pecadores, porque nós somos também pecadores, mas para ajudá-los, não para empurrá-los para o abismo com uma falsa misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.